Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Processo Civil 3, né? Aulas essas que estão sendo ministradas para os sextos períodos do segundo semestre do ano de 2020, né? Para os alunos da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Então, vamos dar sequência ao conteúdo? Nós estamos vendo o cumprimento de sentença, né? E agora, nessa aula, a gente vai fechar o cumprimento de sentença. Importante destacar que, se vocês visualizarem um plano de ensino, eu dividi de forma errônea a matéria, né? Achando que a gente poderia ver o cumprimento da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública nessa aula, e na aula que vem o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer antes da prova. No entanto, semana que vem é a prova, né? Então, é, eu não vou mexer no plano de ensino, né? Vão ser ministradas a aula 5 e a aula 6, né? É bem curtinho, o material todo não dá nem 20 páginas, que era a divisão anterior minha, e aí houve uma confusão aí na hora de se considerar o horário. Como nós temos 6 aulas antes da avaliação, né, e para que não passe para a próxima VA cumprimento de sentença, e é pouquinho, a gente faz, né, tudo nessa aula. Lembrando que vão ser 2 módulos de vídeo. Nós teremos esse módulo com cumprimento da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública, bem light mesmo. E no próximo módulo, cumprimento, né, das obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa. Beleza? Vamos lá? Cumprimento da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública está lá nos artigos 534 e 535. Gente, o que muda do que a gente viu até agora? Vamos considerar o cumprimento da obrigação de pagar a quantia certa pelo particular, que a gente viu. Quem é o devedor aqui agora é a Fazenda Pública. Só isso que muda. Não, professor, muda mais coisas. Mudam as regras, né? No tocante à impugnação, né? No tocante a algumas prerrogativas que a Fazenda Pública tem, que é o que a gente vai ver agora. Todo requerimento de cumprimento de sentença tem início, né? Eu já respondi a pergunta com um requerimento. Esse requerimento a gente viu nas outras aulas que é feito por uma petição bem simples, uma petição interlocutória nos próprios autos do processo. Contra a Fazenda Pública não vai ser diferente, né? Nós vamos ter uma sentença transitada em julgado, né? Que agora você vai pedir que o processo prossiga para que você consiga a satisfação da obrigação, contida nessa sentença. Nesse caso, o devedor será a Fazenda Pública. Exemplo, você caiu num buraco, arrebentou seu carro, suspensão, pneu, entrou com a ação contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública foi condenada a te ressarcir dos prejuízos em danos materiais, R$ 5.000. Transitado em julgado a sentença, você vai ter que fazer o requerimento, né, do cumprimento da obrigação de pagar a quantia pela Fazenda Pública. Me comprometo a mostrar acho que até mostrei para vocês na aula, né, um desses cumprimentos, né, na aula síncrona que nós vamos ter ao longo dessa semana. Beleza? Então, feito o requerimento, os requisitos da petição estão no artigo 534. Peço que leiam esse artigo, tá? É leitura obrigatória. E basicamente são os mesmos requisitos, né, do requerimento da obrigação, do cumprimento de obrigação de pagar quantia em face particular. É os dados do credor, é os dados do executado, né, no caso é o CNPJ do ente executado, o valor, a correção, a periodicidade, o índice adotado, né? Aquela tabelinha de sempre. Professor, e se essa sentença não precisava estar liquidada? Então, precisa estar liquidada. E o que a gente vai ver é o seguinte: se na sentença houve a determinação da liquidação por arbitramento, né? Ou se é um cálculo simples que você mesmo poderá apresentar. Via de regra, sempre será esse cálculo simples que o credor, né, poderá apresentar. E aí vem o primeiro detalhe.
Apresentada a petição com requerimento, lá no cumprimento contra o particular, vou abreviar para não ficar falando toda hora, ele era intimado para poder pagar de forma espontânea no prazo de 15 dias. Ou após esses 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, também apresentar impugnação. Aqui tem a primeira diferença, né? A Fazenda Pública, ela não é intimada a pagar. Ela é intimada para impugnar a execução no prazo de 30 dias. Olha que bacana. Ela não paga. Por quê? Porque a Fazenda Pública não pode pagar. Pensou o prefeito? Vou pegar o meu exemplo e aí você é conhecido, o prefeito arrebentou seu carro. Ô, meu amigo, caí num buraco lá, daquela rua tal. Agiliza aí meu lado, eu entrei com a ação, né? Fica quieto aí, não faz nada não, deixa a ação correr e na hora de pagar você depois... Não pode, né? Os créditos da Fazenda Pública são pagos, são pagos não, são definidos em lei de diretrizes orçamentárias. Então todo o dinheiro que vai ser gasto no ano subsequente já é definido no ano anterior, né? Então é por isso que a Fazenda Pública vai falar assim, não, eu vou pagar. Não, não é assim. Agora a gente vai ver quais são os títulos, né, que são utilizados para pagamento das condenações. São dois, tá? Então a Fazenda Pública será intimada para impugnar a execução no prazo de 30 dias. Pessoal, aquela mesma impugnação do cumprimento de obrigação de pagar quantia certa particular, gente, são as mesmas matérias, com exceção de uma, tem hora incorreta e avaliação errônea. Por quê? Os bens públicos são empenhoráveis, tá? Os bens públicos são empenhoráveis. Então, jamais será matéria alegada pela Fazenda Pública penhora incorreta e a avaliação errônea. E aqui meu detalhe, é que o processo ele pode tomar dois rumos. Se a impugnação ela for acolhida, extinção do processo significa que a Fazenda Pública tem razão e aí vai condenar o exequente honorários advocatícios. Olha só condena o exequente honorários advocatícios se a Fazenda Pública conseguir, né, ter julgada procedente, né, a sua impugnação, ter acolhido a sua impugnação. Agora, se a impugnação for rejeitada, aí, né, significa que a Fazenda Pública não conseguiu, né, espernear ao ponto de não pagar o débito. Não conseguiu espernear, né, provando uma das matérias lá do artigo 535, professor, que inclusive eu já li lá e vi que, com exceção da penhora incorreta e avaliação errônea, são todas que a gente já viu e a gente não vai ver agora, de novo. Beleza? Professor, rejeitou a impugnação, né, da Fazenda Pública. O que acontece agora? Acabou, agora tem que pagar? Sim, agora ela vai ter que pagar. Neste momento, gente, é importante que vocês tenham em mente, né, o valor do débito. Por que o valor do débito? A depender do valor do débito de um ente federado, o documento expedido será um precatório ou um RPV. RPV, requisição de pequeno valor, tá? A expedição de precatórios está toda regulamentada a partir do artigo 100 da Constituição Federal, que eu quero que vocês leiam, certo? Pessoal, o que é um precatório? Também me comprometo a abrir na aula síncrona para vocês. É um documento que contém o valor da obrigação, o nome das partes, exequente, executada, CPF, CNPJ e o valor da obrigação a ser satisfeito. É como se fosse assim, a grosso modo, tá? Um cheque que deverá ser pago pela Fazenda Pública de acordo com a ordem cronológica. Por quê? Emitiu aquele documento para a Fazenda Pública pagar, ele entra na fila. E aí vocês vão visualizarem lá a partir do artigo 100 da Constituição Federal que essa ordem cronológica, né, ela pode ser quebrada com alguns direitos de preferência, créditos alimentares, crédito de idosos, crédito de portadores de enfermidade, né? Essas pessoas terão privilégio no recebimento do que as pessoas, né, os credores comuns da Fazenda Pública. E aí entra na fila, irmão. E aí você esquece, talvez o neto, né, talvez seu bisneto, não vou nem falar filho, né, vai receber. Eu, por exemplo, tive uma causa essa que eu vou mostrar para vocês. O trânsito julgado, salvo engano, foi em 2019.
O pagamento está previsto para 2021. Foi rápido, porque é um município pequeno, né, precatório, mas é um município pequeno, mas já conseguimos encaixar para 2021, certo? Mas os municípios maiores, gente, é fila. Só onde é que eu vejo essa fila? Não, você vai na Secretaria da Fazenda aí, a nível do município, né? Secretaria de Finanças, você vai conseguir ter acesso, né, a essa ordem cronológica. Vai saber, ó, esse ano que vem vai ser pago tal, tal, tal. No ano seguinte vai ser pago tal, tal, tal. No ano seguinte vai ser pago tal, 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 tal. Aí daqui 4 anos o seu vai ser pago, beleza? Mais ou menos assim. Pessoal, que valor que é esse que define os precatórios? Olha só, olha o detalhe aqui. Acima de 60 salários mínimos, acima de 60 salários mínimos, será expedido precatório, beleza? Acima de 60 salários mínimos, será expedido precatório. Lembrando que o precatório está lá definido a partir do artigo 100 da Constituição Federal. Beleza, gente? Tranquilo? Dúvidas? Não, né? Não tem ninguém aqui para poder perguntar. Gente, dá uma lida nesse artigo 100, tá? Dá uma lida nesse artigo 100, que eu vou ler aqui para vocês. Os 100 e os parágrafos. Tá? Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estadual, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, fixar-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, tá? E a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casa ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Beleza, gente? Então vamos prosseguir. O professor falou que tem outra forma. De pagamento pela fazenda pública, além dos precatórios. Tem. Qual que é a outra forma? É RPV, requisição de pequeno valor, tá? Então, quando não for expedido o precatório, será expedido uma RPV. Pessoal, qual que é o valor desse pequeno valor? É tudo abaixo de 60 salários mínimos. A nível da União, 60 salários mínimos, RPV. A dívida até 60 salários mínimos, RPV. A nível de Estado, até 40 salários mínimos, RPV. A nível de município, até 30 salários mínimos, RPV. Olha só, tem um detalhe. Lei municipal, estadual, pode fixar o teto para o pagamento mediante RPV. Falar assim, município de 2.000 e poucos habitantes, né? Não vou citar nomes aqui de alguns municípios para a galera não sentir, né? O município é pequeno, pode fixar a lei, até R$ 5.000 é RPV somente, acima disso precatório, porque senão quebra o município, né, gente? 30 salários mínimos hoje é mais que R$ 30.000, certo? Então é uma dívida alta, né, a nível do município, beleza? Pode ocorrer o fracionamento, né? Por exemplo, se lá na ação houve condenação em um valor X em honorários advocatícios, os honorários advocatícios poderão ser pedidos o cumprimento de sentença separado, inclusive a verba alimentar, goza de preferência do crédito comum, tá? Então, é permitido esse fracionamento no caso de honorários. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, significa que tanto no precatório como no RPV, podemos ter um RPV do cliente e um RPV do advogado? Sim, podemos. Certo? Pessoal, como é que é o procedimento desse RPV, desse precatório? Gente, é simples. O precatório ele é expedido, ele vai para o tribunal,
ou ele é expedido lá no tribunal, e aí é comunicado, né, o ente federado para incluir aquele precatório na ordem de pagamento. Beleza? A RPV, como é que funciona, professor? A RPV tem ordem cronológica? Aqui está o detalhe, quase que eu ia passando, né, por esse detalhe. Gente, a RPV tem um procedimento simplificado, justamente porque é uma requisição de pequeno valor, né? Acontece muito, e aí muitos já devem estar pensando nas causas previdenciárias, né? E aí, o que ocorre? Na causa previdenciária, por exemplo, na implantação do benefício de auxílio-doença. Aí fez a perícia lá a nível judicial, o juiz já pode deferir a tutela para poder implantar o auxílio-doença? Sim. Só que o que vai ficar para julgar no final, já que foi concedido a nível de tutela? Se o beneficiário ele tinha direito desde a época do requerimento que foi feito e foi negado pelo INSS. Aí esse valor de lá do requerimento até a data que foi já está concedido, por exemplo, o benefício, vai gerar um valor X que vai ser pago por meio de RPV, no caso aí contra a União, no meu exemplo, no caso, né, se for o crédito menor que 60 salários mínimos. Beleza? E como é que funciona? Via de regra, em 60 dias, em até 60 dias após a determinação da expedição da RPV, tem que ocorrer o pagamento. Beleza? 60 dias, tá? 60 dias. Beleza? Para finalizar esse módulo, né? Pagamento através de precatório, aquela ordem que eu falei, aqueles créditos preferenciais, só para finalizar. Em primeiro lugar estão os créditos alimentares de pessoas idosas e portadores de doenças graves. Em segundo lugar, os créditos alimentares de pessoas que não sejam idosas ou portadores de doença grave, os créditos, os honorários de sucumbência entra aqui. E em terceiro lugar, os créditos não alimentares, os demais créditos comuns, né? Também chamados créditos quiriografários. Beleza? Sob cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é isso. Só mais uma observação que eu lembrei. Não há condenação em face da Fazenda Pública no caso de rejeição da sua impugnação. Beleza? Eu falei que cabe, se a impugnação se a Fazenda Pública tiver sua impugnação julgada procedente, o particular vai ter que pagar honorários para a Fazenda Pública. No entanto, se né, o particular, né, se a impugnação da Fazenda for rejeitada, não haverá condenação dela em honorários advocatícios. Beleza? Tranquilo? Até o próximo módulo. Fiquem com Deus. Até mais.